Gente, eu fui escalado hoje para falar sobre sonhos. E falar sobre sonhos para mim sempre foi muito difícil. Porque há alguns anos atrás eu não acreditava em sonhos. Nunca acreditei que existia alguma história extraordinária para nós. Porque eu tinha a sensação que nunca tinha acontecido comigo. Então eu olhava a vida extraordinária das pessoas, eu olhava o que estava à minha volta e sempre achava que acontecia para eles e nunca acontecia para mim. Então falar sobre sonhos, e principalmente quando eu ouvia pessoas falando sobre sonhos, eu falava assim, isso aí é para encher a igreja. Isso aí é para motivar as pessoas, para as pessoas não perderem a fé. Isso aí é jargão, isso aí é manobra para a gente conseguir manter a fé das pessoas. Por muitos anos eu acreditei nisso. Porque eu era uma pessoa frustrada. Eu me via uma pessoa frustrada. Só que Deus trabalhou algumas coisas no meu coração em relação a sonhos. Porque quando nós olhamos para a igreja e olhamos principalmente para a fé cristã, nós achamos que sonhar é fazer com que as coisas impossíveis aconteçam a todos os instantes. Até a definição, eu por curiosidade fui pegar a definição do que é ser sonhador. E olha o que diz a definição do dicionário sobre o que é ser sonhador. Veja se eu não tenho razão. O que é o sonhador? Sonhador é que ou aquele que sonha acordado, que devaneia, que fantasia, que vive fora da realidade, que vive um mundo que não existe. Isso é a definição de um sonhador. E por muitas vezes eu achei que isso era a definição também para as pessoas que sonham. Porque a gente olhava as coisas que as pessoas estavam almejando e eu falava assim, gente, isso é impossível. Isso é um sonho utópico que nunca irá se realizar. E muitos anos eu pensei assim. E eu tenho certeza que existem pessoas que estão sentadas aqui ou que estão nos assistindo pela internet, que quando toca nesse assunto, pensa da mesma forma que eu pensei há alguns anos atrás. Vai falar sobre sonhos. Quer ver que ele vai abrir o texto de José? Quer ver que ele vai falar que Deus vai realizar os sonhos, custe ao que custar? E às vezes você está aqui me ouvindo e me assistindo, pensando, não acredito em sonhos. Isso não é para mim, isso nunca foi a realidade para a minha vida. Eu quero trazer você para o outro lado hoje. Eu quero fazer você, sim, acreditar. Às vezes, o que você precisa nessa noite é mudar o foco dos seus sonhos. O que você precisa nessa noite é ajustar a direção e o rumo das coisas. O que nós precisamos hoje é trazer uma nova perspectiva do que é sonhar em Deus. Eu não estou aqui chamando você para irrealidade. Meu propósito aqui nessa noite não é trazer propostas impossíveis ou sonhos que nunca irão se realizar. Não, eu venho aqui trazer a esperança de que dias melhores podem acontecer na nossa vida. Nossa vida não é estática, nossa vida não é parada. Nós não fomos chamados por Deus para sermos pessoas sem perspectivas de nada, muito pelo contrário. Nós fomos chamados por Deus para ter esperança, para acreditar que dias melhores virão. Porque o que é a fé? A fé é a esperança e a certeza das coisas que não se veem, mas que se espera. É isso que é sonhar, é esperar o melhor. Às vezes o melhor vai acontecer de tal forma que não vai se encaixar no seu padrão, ou naquilo que você tinha expectativa, mas é um sonho também. Eu quero que você vá junto comigo a um homem frustrado. Esse homem foi um dos poucos homens que chamou a atenção de Jesus.
E a história dele, eu gosto muito da história dele porque cabe muito daquilo que eu era. E está em João capítulo 5. Nós vamos conhecer a vida de um frustrado. João capítulo 5. Eu quero te trazer hoje para esse outro lado. Mas primeiro eu preciso te tirar da sua frustração. Primeiro eu preciso tirar você desse poço de incredulidade. Eu tenho que fazer você acreditar. Eu não posso deixar você ir embora desacreditado. Não posso deixar você ir embora incrédulo. O papel de Deus aqui hoje, através de mim e através do Espírito Santo nessa noite, é fazer você acreditar um pouco mais. Acreditar um pouco mais naquilo que Deus colocou em seu caminho. João capítulo 5, nós vamos ler a história de um frustrado. E diz assim, versículo 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos, e eles esperavam um movimento nas águas. Versículo 4. De vez em quando, olha que coisa extraordinária da Bíblia, né? De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. E o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali, ó frustrado, um dos que estavam ali era paralítico e fazia 38 anos. A Bíblia não conta se ele nasceu paralítico. A Bíblia diz que ele estava paralítico há 38 anos. Versículo 6. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? E olha o discurso nosso, dos frustrados. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Senhor, em nome de Jesus, fica conosco um pouco mais, através da sua palavra. E abra o nosso coração, expõe as nossas angústias, expõe as nossas frustrações, coloca diante de nós as causas que não deram certo, coloca diante de nós a realidade de nós mesmos. Que teu Espírito Santo fale conosco, que tire de nós toda a incredulidade, toda a falta de fé, todo o ateísmo, toda guerra contra ti, em nome de Jesus, porque o Senhor não é culpado de nada. O Senhor não é responsável pelas nossas frustrações. Tire isso de nós e guarde os nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Estamos diante de uma pessoa frustrada. E uma pessoa frustrada dificilmente vai acreditar em Deus. Uma pessoa frustrada dificilmente vai acreditar nisso que nós estamos dizendo hoje, que é sonhos. Porque a frustração, ela causa cegueira em nós. A frustração, ela causa um desânimo tão grande que você custa acreditar no dia de amanhã. Quando a frustração se instala em você, você coloca em risco o seu próprio futuro. Porque você começa a ser sabotador, você começa
a colocar obstáculos nos seus caminhos. Porque nós achamos que tudo vai dar certo a todo momento. Nós achamos que as coisas vão correr num rio perene. Nós acreditamos que não vai haver obstáculos. Nós acreditamos que com Deus é vencer ou vencer. Cantava-se Cassiane, né? Mas a Bíblia leva nós a conhecer pessoas frustradas. A Bíblia leva a nós diante desse homem que simplesmente queria uma cura. Simplesmente queria uma mudança na realidade de vida que há muitos anos ele estava sendo flagelado, há muitos anos ele estava sendo atormentado, estava sendo prejudicado com isso. Não trabalhava. Imagina você viver 38 anos diante de uma expectativa. Imagina você diante de uma realidade irreal, que era real para os outros, mas para ele parecia cada dia mais distante. Então nessa noite, primeiro eu preciso mostrar para você por que você deixou de acreditar. Por que nós deixamos de acreditar? E esse homem mostra para mim e para você o que é realmente isso. Por que ele estava ali sem alcançar o seu objetivo? Por que nós deixamos de acreditar? Primeiro, porque as coisas levam tempo. Imagina você 38 anos. Não é 38 minutos. Não é 38 horas. Não é 38... São 38 anos. Quando o tempo vira um obstáculo na nossa vida, quando nós, nessa ansiedade de resolver os nossos problemas, nós trocamos os pés pelas mãos. Nessa angústia de sair logo da realidade difícil, a gente tromba diante do tempo. Nós deixamos de acreditar porque as coisas estão demorando demais. Nós deixamos de acreditar porque profetizaram que seria breve, seria rápido. Quantas mães receberam profecias de que naquele ano engravidariam? Quantas pessoas receberam a promessa de que naquele ano seriam extraordinários? Quantas pessoas receberam a promessa de que, olha, vai acontecer no tempo certo, na hora certa, esse ano ainda? E aí vai passando os anos, vai passando os meses, vai passando os dias e nada aconteceu. Isso vira um gigante em você. Isso vira um adversário difícil demais de ser abatido. O tempo, ele vai trazendo as suas cicatrizes. O tempo vai trazendo o seu desgaste. E com certeza esse homem estava desgastado. Com certeza esse homem estava abatido. Com certeza esse homem estava desacreditado. Porque o tempo, ao invés de trazer conserto, ao invés de trazer esperança, ao invés de trazer força, estava prejudicando o processo. E a Bíblia diz para nós, olha, em Salmos 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Porque não é fácil esperar. É fácil dizer para a pessoa esperar, mas quem está esperando é um labirinto. Quem está esperando o vento soprar, para quem está em um barco em movimento é uma coisa. Para quem está esperando o vento bater sobre ele, é extremamente difícil. E esse homem está sendo atormentado porque há 38 anos ele estava diante dali e não saiu do lugar. Porque deixamos de acreditar. Ele mesmo disse para nós. Nós deixamos de acreditar por falta de ajuda. O versículo 7 diz assim que quando o anjo vinha e agitava a água, não tinha ninguém que ajudava ele a ir até o tanque. E aí, pela sua debilidade, pela sua falta de locomoção, pela sua falta de rapidez,
chegava outro e entrava no lugar dele. E aí ele joga para as pessoas a responsabilidade das suas frustrações. Porque a gente acha que todo mundo tem que ajudar a gente. A gente acha que, olha, se o pastor não prega aquilo que eu quero, essa igreja não é de Deus. Ah, se os irmãos não se comovem com aquilo que eu estou sofrendo, essa igreja não é de Deus. Ah, mas se a pessoa não me ajuda com os meus propósitos, com os meus objetivos, a culpa é dela. Ele transferiu as suas frustrações para a sua volta. Ele transferiu as suas frustrações para pessoas e envolveu pessoas em seus problemas. Eu estava assistindo uma série da Fórmula 1, e é interessante como que os pilotos que não são no nível de um Lewis Hamilton, de um Vettel, de um Max Verstappen, eles acham que eles não conseguem o pódio porque o carro é ruim. E aí, de repente, um outro piloto entra no carro e consegue um resultado muito melhor do que ele. Então, a questão não era o carro, a questão estava nele. E aí ele transferia para os mecânicos, para os engenheiros, a frustração de não chegar em um pódio. Às vezes não é, irmãos, a receita, é a forma como você está fazendo o seu bolo. Às vezes não é a forma como as pessoas estão montando esse cenário à sua volta. Às vezes é você que está interpretando as coisas de forma errada. A Bíblia diz para nós que, olha, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. Salmo 118, versículo 8. Muito mais do que isso, a Bíblia diz para nós, olha, os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Salmos, capítulo 9, versículo 10. Porque às vezes você olha e... eu não consigo ser gerente na minha empresa porque a empresa não reconhece o meu valor. Eu não consigo ser promovido porque a empresa não está dando oportunidades. Eu não consigo me desenvolver porque eu não tenho tido espaço. A gente transfere as nossas frustrações e nós achamos que a causa de nós estarmos desacreditados é porque as pessoas não estão nos ajudando. A Bíblia diz para nós que esse homem estava frustrado porque ele achava que a culpa era dos outros. Ninguém o ajudava. Ninguém tinha compaixão dele. Esse é o nosso discurso. Às vezes você encontra um irmão que não caminha mais na igreja junto conosco. Por que você saiu? Aquela igreja é muito esquisita. Os irmãos não falam com você, as pessoas isso, aquilo, outro. Transferindo as suas faltas para a responsabilidade de outras pessoas. A Bíblia diz para nós assim, olha, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. A Bíblia ainda diz para nós, entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. Porque nós não somos perfeitos. Queria eu ser um ser perfeito. Queria eu que vocês fossem perfeitos. Mas nós não somos. E a Bíblia diz para nós que ele também se frustrou e desacreditou, porque ele achava que as coisas eram só para os outros. A Bíblia diz para nós que quando ele tentava entrar, outro entrava em seu lugar. Esse senso nosso de injustiça, esse senso nosso de que as coisas acontecem só para os outros. Não, Deus só faz o sol brilhar para o Claudinho. Não, Deus só vê a vida do Maicon. Eu sou um zero à esquerda. Não, Deus gosta demais do Charveston porque
ele prospera muito e eu estou no mesmo caminho, mas não consigo alcançar o que ele está alcançando. Você começa a colocar uma desvantagem. Você começa a pôr uma disputa. Começa a surgir dentro de você uma competição, aonde o juiz está sendo desleal com você. Aquela competição de que anula o seu gol, assim como aconteceu recentemente na Libertadores. Aquela sensação de que, olha, estão metendo a mão. Tem pessoas que têm vantagem, tem pessoas escolhidas, tem pessoas privilegiadas. Quando nós começamos a olhar a fé dessa forma, nós desacreditamos, nós decepcionamos. Porque foi justamente isso que ele demonstrou para Jesus. As pessoas estão roubando a minha bênção. As pessoas estão tomando o meu lugar. Era para me estar lá. Aquilo ali era para mim. Aquela vida se encaixa nas minhas ambições. Naquilo que eu almejo. Nós começamos a achar que pessoas são favorecidas. E a Bíblia diz para nós que existiu isso na vida de profetas, de homens e mulheres de Deus. Olha o que a Bíblia diz para nós em Eclesiastes capítulo 9. Refleti nisso e tudo, e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios, e aquilo que eles fazem, estão nas mãos de Deus. O que os que espera, se amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum. O justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro ou ímpio, o que oferece sacrifício e o que não oferece sacrifício. O que acontece com o homem bom, acontece também com o pecador. O que acontece com o que faz juramentos, acontece com o que teme fazê-lo. Salomão diz assim, gente, olha, a vida ela é igual para todos. Deus, ele faz chover para bons e maus. Só que isso entra em uma crise na vida de um homem chamado Asaf. Porque Asaf diz assim, olha, eu desconfio disso. Asaf olha e fala assim, olha, a vida não é justa. Se você ler o Salmo 73, vai ver o desabafo de um salmista. E nesse desabafo, ele começa a reparar a vida dos pecadores. E ele diz assim, olha, Deus não está sendo justo. Porque eles não temem a Deus, fazem o que querem, zombam de Deus e prosperam. Eles seguem os seus caminhos maus e nada de mal acontece com eles. Eles estão ficando ricos, estão ficando bem-sucedidos, são responsáveis por grandes coisas. Isso foi tão forte na vida de Asaf que ele diz assim, olha o que esse homem diz. Certamente foi-me inútil manter o coração puro e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei difícil para mim. E aí ele vira e fala assim, olha, Deus, eu não estou entendendo, não é justo isso. É a famosa pergunta que vem na nossa cabeça, será que está valendo a pena vir para a igreja? Será que está valendo a pena eu me esforçar? Será que está valendo a pena eu abrir mão de algumas paixões, de alguns prazeres? Será que isso tudo está valendo a pena? Porque se nós começarmos a colocar balanças, essas competições de que alguém está sendo mais do que eu, nós vamos achar que está sendo inútil a nossa estrutura e a vida que nós estamos levando. Só que aí Asaf tem um desfecho dessa reflexão e ele diz assim no versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus e compreendi o destino dos ímpios. Ele tem essa atitude de olhar e ver que tudo tem uma colheita. Essa falsa aparência da normalidade que o mundo tenta colocar. Essa falsa
aparência, porque qual que é o discurso do nosso adversário? Se você prostrar diante de mim e me adorar, eu te darei tudo. Então essa sensação de sucesso, essa sensação de alcançar sucesso na vida, que, diga-se de passagem, é o grande sonho de todos nós, ter sucesso. Sucesso sem Deus é fracasso. O que é o fracasso? É uma vida sem Deus. E o sucesso é uma falsa ilusão de que você alcançou os seus objetivos. Porque se você tem sucesso sem Deus, é o que a Bíblia vai dizer para nós, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então fracasso é perder a fé. Fracasso é você conviver com as suas ambições, deixando Deus para trás. Isso é fracasso. Isso é um sucesso que nós não queremos para você, e com certeza é o que o diabo está oferecendo. Então, quando nós olhamos para Asaf ele chega a essa conclusão de que, olha, existe um destino final para as coisas. E nem sempre o sucesso deles garantirá o futuro na eternidade. E aí, a Bíblia diz para nós, e o próprio Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 45, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. É a graça de Deus. Aí você fala assim, tá, Rafael, tá bom, vamos logo que eu preciso ir para casa, porque isso tudo eu já sei. Que bom que você já sabe tudo isso, porque nesse senso de injustiça, as comparações começam a surgir, e às vezes a gente começa a comparar até o sofrimento das pessoas. Eu estou escutando algo esses dias do seguinte: você não pode reclamar da sua vida, porque existem pessoas que estão piores do que você. É a mesma coisa de você estar sofrendo com alguma realidade da sua vida, alguém virar para você e falar assim, mas tem os pobres na África que estão passando fome. Essa comparação de sofrimento. Nessa comparação de sofrimento, nós buscamos compensação. E o que é a compensação? É você olhar e dizer assim, olha, eles estão passando fome, mas você tem o que comer. Quando a pessoa compensa o seu sofrimento, isso não alivia as suas frustrações, porque a sua dor continua doendo em você. Então, nós sabemos que as pessoas sofrem, mas não vamos anular o nosso sofrimento, porque as outras pessoas sofrem mais. Deus não, Deus quer tratar o sofrimento de cada pessoa na importância que é de cada pessoa. E aí, nessa compensação e nessa comparação, é que nós deixamos de acreditar. Porque você começa a trazer pecados passados. E aí você fala assim, não, eu não vou ser feliz porque eu fiz isso lá atrás. Não, eu não vou ser feliz porque eu errei em tal época da minha vida. E você faz uma compensação. Só que a Bíblia diz para nós o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Quem está na jogada é Deus. Quem está conduzindo a história é o Senhor. Porque a partir do momento que nós olhamos para esse coxo e esse paralítico, se nós ficarmos só no discurso dele, nós vamos deixar de acreditar nos sonhos. Se nós ficarmos somente com a análise que ele fez da vida e da sua situação, nós vamos sair daqui incrédulos.
Só que a Bíblia diz para nós que não é Ele que conduz a história. Não somos nós que conduzimos as coisas. Não está na nossa capacidade, não está na nossa habilidade, nem muito menos no nosso sucesso. Quem conduz a nossa história é Deus. Quem escreve os nossos dias é Deus. E os planos dele, irmãos, são muito maiores e muito melhores do que os nossos. Por que eu comecei a acreditar em Deus e ter esperança de dias melhores? Porque as minhas perspectivas da vida não dependem de mim, são minhas. O meu mundo horizontal que eu vejo está na limitação dos meus sensos. Senso de justiça, de bondade, o meu senso de inteligência, meu senso de capacidade de compreender o universo das coisas. Só que o horizonte está nesse olhar meu. Só que a vida cristã, ela não é horizontal, ela é vertical. E na verticalidade das coisas, entra um Deus que é soberano. Entra um Deus que conhece a gente desde o ventre da nossa mãe. Na ação soberana da fé e na ação soberana de Cristo. É Ele que vai conhecer as nossas estruturas e vai saber lidar com as nossas frustrações. Não é o meu discurso aqui essa noite. Não é as suas perspectivas. É Deus na sua vida que vai mudar e tirar você dessa realidade triste. É Deus que vai tirar você dessa incredulidade. É Deus que vai tirar você do lado escuro. É Ele que é a luz. Nós estamos aqui simplesmente para ouvir as suas palavras. Porque hoje existem pessoas que vendem estratégias extraordinárias. Faça isso e alcance isso. Faça isso e chegue aqui. E aí essas receitas não estão encaixando na sua realidade de vida. Porque as receitas não são escritas pelo Criador dos céus e da terra, não. Ele escreve capítulos. Ele escreve a história. E a história que Deus escreve, a Bíblia diz para nós que Ele aparece. Que Jesus viu a situação de um homem há 38 anos na beira de um tanque. Ele viu. E aí Jesus aparece ali para ele, irmãos. Eu não tenho a quantidade exata de pessoas curadas por Jesus. Mas se Jesus curou 1 milhão de pessoas, 1 milhão de pessoas, esse cara fazia parte dessa soma. Porque a vida dele era importante para Jesus. E aí eu quero trazer para você nessa noite, para nós finalizarmos hoje essa reflexão. Por que Jesus aparece para esse homem? Por que Jesus decide ir até ele? A Bíblia diz que inúmeros aleijados, coxos, estavam ali naquele tanque. Por que Jesus decide ir a ele e aparecer para ele? Primeiro, Jesus decide aparecer para ele porque o sonho não pode se tornar uma prisão. Os nossos sonhos não podem nos prender. Os nossos sonhos não podem fazer a gente sofrer. Eu não posso ficar preso àquilo que eu tanto almejo. Eu não posso ficar escravizado a um tanque. Ele estava há 38 anos sofrendo por algo que ele almejava. E ele já não estava percebendo mais se era um dia ou 2 ou 3, ele estava simplesmente existindo. Esse afã, essa gana de alcançar os nossos objetivos, nos escravizam. E aí a Bíblia diz para nós que Jesus aparece para tirar ele da prisão de uma realidade que estava distante dele. E aí a Bíblia diz para nós que, olha, a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor. Deus não está nessa matemática de causar sofrimento. Eu estou sofrendo há 38 anos já com isso. Jesus fica indignado. Jesus fala, levanta daí. Muda essa realidade.
E aí Jesus aparece para ele para quê? Para dizer para ele que o nosso sonho não pode ser uma forma rústica para se cumprir. A gente fica preso a um modelo de sonho, a um modelo de realização. Não, eu quero só se for assim, eu quero só se for desse jeito. E Deus vem para nós dizendo assim: as coisas não são rústicas, as coisas não são estáticas. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ele não está preso a formas, a modelos pré-estabelecidos. Deus é livre para atuar na sua vida. A questão é que a gente está preso a uma caixa. Não, eu vou acreditar nos meus sonhos e só vou sair daqui se for desse jeito. Se você continuar estático, parado, rústico, vai ficar difícil de tirar você da sua frustração. Vai ficar difícil de realizar coisas grandes na sua vida. Porque você predeterminou uma forma de Deus agir. E Deus age de várias formas. Às vezes você acha que o sucesso é ser gerente. Às vezes você acha que sucesso é ser um pastor. Às vezes você acha que sucesso é ser rico. E gente, nós somos ricos de tanta coisa e não sabemos. A gente tem sucesso todo dia na nossa vida e não temos a dimensão disso. E a Bíblia diz para nós, por que Jesus apareceu para aquele homem? Pois o sonho não pode dominar a nossa vida, ao ponto de não acharmos perspectivas diferentes. Eu vou contar um segredo. A gente queria ter muito uma menina, porque lá em casa só tem homem. E aí a gente eu e a Josi já estávamos há alguns dias, alguns anos na verdade, quase cerca de 5 anos esperando o João Pedro. E aquela angústia. Quando veio o João Pedro, no primeiro ultrassom, nós percebemos que seria um homem. E aí, eu já estava muito feliz com a possibilidade de ser pai, né? Por um instante a minha esposa desabou. Ficou triste. E chorou muito, muito mesmo, por perceber que seria um homem. E aí foi passando o tempo e a gente esqueceu disso, né? Claro, a maternidade foi algo extraordinário na nossa vida. E hoje, olhando para o meu filho, a realização de um sonho, eu lembro desse texto aqui, ó. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. E aí você tem a realidade do sonho na sua frente. A alegria hoje de ser pai, de ter um filho, e a nossa casa é cheia da presença de Deus pela realização de um sonho. A realização de um objetivo, porque os pensamentos de Deus são muito maiores do que você possa imaginar. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento, porque as nossas perspectivas, a nossa ótica, a nossa percepção de mundo não se encaixa e nunca vai se encaixar naquilo que Deus pensa e naquilo que Deus imagina para nós. E aí, por que Jesus aparece para esse homem e o cura? Jesus aparece para ele, pois o sonho não é uma realidade real do que Deus é. O sonho não tem a ver daquilo que Deus é.
Porque se nós começamos a pensar que o sonho é a revelação daquilo que Deus é, se Deus não realiza o seu sonho, você deixa de acreditar em Deus. Você deixa de acreditar naquilo que Deus faz, naquilo que Deus é. Deus não está no sonho. Deus não está na realização daquilo. Porque se porventura o sonho que você almejou no seu coração não vem a acontecer, você joga a culpa em Deus. Foi Deus que não quis, foi Deus que não fez, Deus não está nem aí para mim. Jesus mudou isso. Porque quando Jesus chega diante desse homem, ele muda a perspectiva, muda a realidade e mostra aquilo que a própria Bíblia vai dizer para nós. Em Jó 42, versículo 5. Antes, eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. A definição de sonho, realização, a definição de conquista e objetivo para esse homem foi mudada. Então eu quero orar pelos seus sonhos e pelos seus objetivos. Não deixa de acreditar. Porque a Bíblia diz para nós: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Não deixa de acreditar. Sonhe. Acredite. Siga aquilo que Deus colocou em seu coração. Se as coisas seguirem por um caminho diferente, veja a soberania e a soberana vontade de Deus naquilo. O que nós precisamos resolver dentro de nós é a satisfação daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Porque um coração insatisfeito, um coração que não agradece, um coração que carrega sensações irrealizadas, é um coração frustrado, é um coração decepcionado. Deus tem histórias para escrever na nossa vida. Às vezes o fim não é aquilo que nós esperamos, mas não importa o fim. O que importa é quem está escrevendo a nossa história. Que se Deus estiver escrevendo a nossa história, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar pelos nossos sonhos e pelos nossos objetivos. Eu sei que a história nossa, ela é escrita e é em altos e baixos. E muitas pessoas, assim como eu, desacreditaram já, decepcionaram, frustraram, fracassaram. Mas nós estamos aqui para renovar a nossa esperança no Senhor. Nós estamos aqui para acreditar. Nós estamos aqui para bater a poeira das nossas roupas e seguir e levantar do tombo. Porque eu sei que o Senhor está escrevendo a história de cada um. Porque eu sei que o Senhor tem pensamentos, conhece caminhos muito maiores e melhores do que os meus próprios. Eu sei que a sua realidade é muito maior do que os meus olhos veem. Porque a Bíblia diz para nós que o Senhor é aquele que conduziu o povo no deserto, mas que lá na frente tinha uma terra que manava leite e mel. O Senhor é aquele que conduziu pessoas e o fim foi junto com o Senhor de histórias extraordinárias. Nós estamos aqui, Deus, não para requerer do Senhor coisas sobrenaturais, impossíveis, não. Nós estamos aqui para continuar acreditando. Nós estamos aqui para pedir ao Senhor que abra as portas do Senhor e que seguimos caminhos conduzidos por Ti, porque os planos do Senhor são planos de paz, são planos para trazer alegria. O Senhor não abençoa trazendo sofrimento, o Senhor abençoa trazendo alegria, trazendo fé, trazendo restauração. Que as nossas perspectivas
não venham se encaixar em padrões, mas que as nossas esperanças, a nossa perspectiva, os nossos objetivos, os nossos sonhos estejam no Senhor. Porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor nunca deixou de cuidar de cada um de nós. O Senhor está conosco, o Senhor está junto de nós, o Senhor está próximo de nós, e isso nos basta, isso nos traz alegria, porque se o Senhor estiver conosco a cada dia, Deus, nós vamos ser felizes, nós vamos acertar, nós vamos seguir em frente, nós vamos olhar para frente. E quando acontecer, Senhor, Deus, quando acontecer a realização dos nossos objetivos, quando chegarmos em Canaã, quando chegarmos nas promessas, quando chegarmos na realidade daquilo que nós tanto esperamos, que a gente possa ser grato ao Senhor, que a gente possa compartilhar isso. Cuida dos nossos negócios, cuida das nossas famílias, cuida dos nossos objetivos, esteja inserido nos nossos projetos, esteja envolvido nos nossos sonhos, naquilo que nós almejamos nesse mundo, nessa vida contigo, e que nós sejamos felizes, porque em todas as nossas necessidades o Senhor tem cuidado de nós. Que nós possamos acreditar que o melhor do Senhor, que a cada dia as misericórdias do Senhor se renovam. Amém. Amém. Queridos, que você vá em paz para a sua casa. Que você possa dormir em paz. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua vida. O barco às vezes entra em algumas tempestades, mas ele está sendo conduzido pelo Senhor. Tenha paz. Logo, logo chegam as águas tranquilas. Logo, logo chegam os pastos verdejantes. Logo, logo chega a calmaria. Deixa simplesmente o Senhor conduzir o seu barco, em nome de Jesus. Amém?